muito usado no nosso cotidiano. No caso, o alumínio, que a gente usa para latinha, tem talher, prato, entre outros. Aí, para comparar a primeira e a terceira. Bom, a primeira está sendo retirada do solo e a terceira ele foi queimado, fervido e foi derretido e virou alumínio, né? Bom, como podemos ver, depois ele é passado pelo processo, ele vira a latinha. Bom, eu vou falar agora sobre a bauxita, que tem um pouco a ver, né, com as latinhas. É um agregado de várias minerais, né, no caso, desculpa. Bauxita é extraído são do óxido de alumínio, do qual é obtido do alumínio metálico e o sulfato de alumínio hidratado no tratamento da água. Agora saindo um pouco daqui, né, sobre tudo, alumínio, tudo, uma das coisas que vai ser importante aqui é as substâncias puras e misturas. Vou explicar sobre o que é, né, substâncias puras e misturas. Substâncias puras podem ser compostas em substâncias simples ou compostas. Como podemos ver aqui no caderno, a substância simples é quando só tem, vamos dizer assim, uma letra e um número. Ela é simples. Agora a composta, por exemplo, o H2O, ou a água, né, com gás, no caso, o H2O, ele é como se tem uma substância a mais, entendeu? Ela é composta com duas substâncias. Bom, agora eu vou falar sobre as composições, né, do que ela é composta. A substância é uma porção de matéria com propriedades definidas. Cada substância, né, tem uma composição química. Então, cada substância varia de cada composição, né? Bom, como eu já expliquei, vou explicar uma coisa importante aqui, que é a substância pura, que ela só pode ser considerada pura se não estiver misturada com nenhuma outra. Ela só pode ser iguais e sozinhas, tipo, falar assim. Mistura. Mistura como eu posso explicar, é uma mistura de duas ou mais substâncias. No mesmo padrão, podemos dizer. Aqui podemos observar. Aqui vai ser o comportamento da substância, né? E comportamento de substância pura e mistura, né? A substância pura apresenta pontos de fusão e evolução constantes. Isso é importante saber, né? Só um complemento aqui. Vamos entrar agora nas misturas. Explicação: misturas homogêneas. Misturas homogêneas são também chamadas de solução e são compostas por apenas uma fase. Bom, misturas homogêneas pode ser álcool, água e soro caseiro também pode ser, entendeu? Entre outros. Na mistura de soro caseiro, né, que eu vou explicar agora, é um componente denominado solvente. O que é solvente? É um componente de uma solução com uma capacidade de dissolver os demais, entendeu? Por isso que o soro tem um efeito, assim, dependendo do soro, entendeu? O soro caseiro é importante na mistura para organismos de crianças com desidratação, causada geralmente por voz de diarreia, entendeu? Isso ajuda bastante. Aqui podemos ver a mistura homogênea do álcool e aqui a heterogênea, que eu vou explicar agora, né? A mistura heterogênea apresentam mais de uma fase, né? Por exemplo, água e óleo, água e areia, igual o exemplo que eu demonstrei aqui, que é a água e o óleo, né? Bom, aqui vem umas perguntinhas. Qual dessas alternativas seleciona apenas substâncias puras? Aqui não tem totalmente uma substância pura. Porque aqui, para ter uma alternativa com substância totalmente pura, precisaria ter gás carbônico, iodo e como eu posso dizer? Como que chama? O gás carbônico, o iodo e a naftalina, que geralmente serve para as baratas. Só que aqui o que é o puro é o gás carbônico, iodo e o gás oxigênio, a letra E. Aí aqui, o que acontece se você agitar a mistura de água e óleo? Bom, não acontece nada. Não tem um efeito, assim, por dizer. O que acontece quando uma mistura fica em repouso? Bom, quando a mistura fica em repouso, geralmente o que é mais denso ele desce.
Por exemplo, água e areia. Quando ela tem água e areia, quando ficam em repouso, ela desce. Acontece a mesma coisa aqui. Aí, qual o motivo de o óleo flutuar e não afundar na água? A que propriedade esse fato está relacionado? Bom, isso é simples, é por causa da densidade dele. No caso, ele fica em cima, né? A água é menos densa e esse é o fato. Aqui aplica ciência só alguns exemplos de água e gasolina, água do mar, heterogênea, entendeu? O ferro é homogêneo, que é uma só, igual eu já tinha explicado. Agora vem a separação de misturas, algo muito importante. Muitas substâncias são relativamente simples de misturar, só que, como eu posso dizer, é muito difícil de separá-las, entendeu? Vamos começar, né, pela separação de misturas heterogêneas, o sólido e o líquido. A filtração. Por exemplo, quando a gente prepara café, por exemplo, aqui, ou o filtro de água. Quando você coloca o pozinho do café, ele fica. O que fica no coador, o filtro, é o resíduo. Porque depois que você coloca a água desce com o cafezinho, pronto. E o resíduo do pó, ele fica lá. Acontece a mesma coisa com a filtração da água quando eles vão tirar a sujeira ou algo parecido. Bom, a decantação, eles fazem a mesma coisa aqui no filtro, só que em escala maior, porque aqui é tratamento de água. Que ele, por exemplo, na mistura de areia e água, em descanso, com o passar do tempo, a areia, como eu tinha falado, por ser mais densa que a água, não se mistura com ela. Ela deposita-se no fundo do recipiente, ela vai para o fundo do recipiente. Bom, como eu falei, estações de tratamento usam esse método de decantação. Ótimo. Evaporação. Na produção do sal, a água do mar é captada e caminhada para evaporadores, onde a ação do sol e o vento provoca a evaporação, aumentando a concentração de sais na água, até formar uma salmoura cheia de sal, que passa então o processo de limpeza e branqueamento. É um processo que eles usam bastante na evaporação, que ajuda na salmoura. A centrifugação é quando, por exemplo, a gente vai tirar sangue. Quando eles levam o sangue, eles levam para uma sala, coloca em um recipiente ali, e a centrifugação faz uma rotação. E as partículas sólidas se depositam no fundo do recipiente, separando-se do líquido. Elas ficam separadas, como se fosse a água e a areia. Agora, vamos para a separação de misturas heterogêneas, sólido e sólido. A catação é um movimento que provavelmente você já viu sua mãe ou seu pai fazendo, ou você já fez, que resulta... Por exemplo, quando você está separando pedra de feijão, a catação você só... Como que eu posso dizer? Você separa, entendeu? É simples. A peneiração. Separação de componentes da mistura constituída de dois ou mais sólidos, com certa diferença de tamanho. Exemplo, separar pedras de areia, ou ao mesmo pedra, rochinha, ou quando minérios, eles às vezes usam a peneira. Antigamente, eles usavam bastante a peneira quando encontravam com minérios, diamante e ouro. Ventilação. É a separação de sólidos, sendo um bem mais leve que seu concorrente. Exemplo, separar caças de grão de café na colheita, entendeu? Ou outros certos grãos, como o café. A flotação é separação de sólidos de densidades diferentes, empregando um líquido de densidade intermediária. Assim, o sólido menos denso flutua e denso afunda, como podemos ver aqui. Bom, a separação magnética é fácil. A substância, no caso, o enxofre e o ferro aqui, no caso, o enxofre ele não se separa do ferro. É um ímã. Já era, né? Aí tem a levigação, que é a separação de sólidos por efeitos da corrente da água. Não é tão comum, mas existe. O fluxo da água passa pela mistura e arrasta a parte menos densa. Separa, por exemplo, o ouro e o garimpo. Em garimpo, a mistura de ouro e areia é levada em peneiras conhecidas por bateias. Aí os cascalhos são levados pela correnteza. E o ouro deposita-se no fundo da bacia, da bateia, como podemos ver aqui. A dissolução fracionada, isso é importante. No processo de dissolução fracionada, a água é adicionada a uma mistura. O sal, por exemplo, se dissolve na água, resultando em duas fases. Uma de água mais sal e outra de areia. A sequência emprega essa filtração para separar a areia.
e depois evapora para separar a água do sal. É mais ou menos isso. Como podemos ver aqui, ó, o sal aqui, o sal aqui e a água. Separação agora de misturas homogêneas. Destilação simples. É o processo que separa um sólido de um líquido ou dois líquidos de uma mistura homogênea. Isso aqui, eles usavam antigamente para fazer água limpa. Hoje não é usado mais esse método porque tem melhores e mais fáceis e demorava muito para fazer, mas foi um grande avanço e que ajudou bastante. A destilação fracionada, ela é focada no petróleo, porque ela é quase feita para o petróleo, porque ela consiste na separação de misturas homogêneas de dois ou mais líquidos. Coisas pesadas, como o petróleo, entendeu? E o petróleo é algo que vale ouro, então podemos entender. Indústrias petroquímicas adotam a destilação fracionada para separar os diversos derivados do petróleo, o que exige destilar cada componente, a temperatura diferenciada e tudo mais. Geralmente é para fazer querosene, combustível de avião, gasolina de carro, gás, por exemplo, que é usado para carro também, óleo combustível, entre outros. E alambiques, né, de cana-de-açúcar para retirar o álcool do mosto. O mosto, no caso, é toda a substância açucarada, no caso a cana-de-açúcar, né, como podemos entender a referência. Petróleo, muitas vezes, muitos diziam que, você já deve ter ouvido que ele são restos de dinossauros. Isso não é mentira, só que é uma mistura que contém também dezenas de substâncias que vêm do fundo do mar, e não é só aquilo. São muitas, e quando eles mostram a extração de terra e no oceano, porque vem do fundo do oceano. Aí, vindo pra cá, que mais ou menos aqui ele fala, considerando o sistema de óleo, água e sal, descreva os processos que melhor possibilitam separá-los, que no caso aqui eu não tinha entendido muito, eu então vou colocar vários tipos de canos em cima para poder separá-los, mas se fosse um sistema de, né, no caso aqui, eu acho que o correto seria não teria um em si, mas a dissolução fracional. Bom, aqui fala, um sistema formado por água, açúcar dissolvido, álcool, limalha de ferro e carvão apresenta quantas fases? Aqui apresenta 5 fases, né, apresentadas e tudo mais. Aqui é só um revisamento, né, de tudo que eu acabei de explicar, mas vai ter mais. Ainda são mais muitas questões ainda que eu tenho que apresentar. Matéria, propriedades, estados físicos, o sólido, líquido e gasoso, entendeu? Que é o fenômeno físico contra o químico, que é o fenômeno químico. Por exemplo, quando tem a combustão, o fogo, e o físico é quando não tem nenhuma alteração, então ele não acontece muita coisa. Vamos a outra página aqui. Bom, aqui começa. Aqui ele começa explicando tudo mais. Vem para a primeira pergunta. Você se lembra o que aprendeu sobre alquimia? Bom, alquimia era meio que quando antigamente, muito atrás, mesmo antes de Cristo, o Alexandre o Grande nasceu de lá, da época dele, a alquimia. Consistia em tudo: magia, feitiçaria, filosofia, sociologia, ciência. E isso surgiu a química, de tudo isso. Então, a alquimia ela foi muito importante para a história, mesmo muitos não conhecendo. A pergunta B. Existe relação entre alquimia e química? Sim, existe. A alquimia ajudou muito a química, fez não muito desenvolvimento, mas fez, como eu posso dizer, ela fez grandes avanços para a química. Aqui ele pega os principais métodos desenvolvidos pelos alquimistas, que foi as dissoluções, né, que fez para a física mais principais. E aqui começa a introdução ao estudo da química, que é a composição e a transformação da matéria, né? Bom, aqui ele fala uma das panelas, toda a matéria se compõe de elementos químicos. Elementos químicos, para quem não sabe, são substâncias simples formadas por somente um tipo de átomo. O que é um átomo? O átomo é como que eu posso dizer? É a coisa mais pequena do mundo. E o átomo, ele
ele não é uma substância, ele é composto por um núcleo e elétrons e prótons e o núcleo no meio dele. Bom, a existência do átomo não era bem... ninguém sabia há séculos atrás, mas com muitos filósofos antigamente, as teorias filosóficas embasavam essas observações. O que por exemplo, até em o Mileto, Leucipo de Mileto 460-380 apresentou a visão segundo a qual dos átomos. Bom, aqui vem a compreensão, né, dos modelos átomos, que vamos ver agora. Aqui fala sobre todos os modelos atômicos, desde lá atrás, antigamente até aqui na frente. Aí a evolução do átomo. O modelo atômico de John Dalton, 1776 a 1844, importante homem, que descobriu uma das coisas muito importantes do átomo. Mais perto assim, foi ele que descobriu. Após muitos anos, depois que ele estudou bastante a teoria de Aristóteles, o filósofo grego, sobre a constituição da matéria, o John Dalton, resgatou a ideia grega. E o que ele fez? Foi investigar sobre isso. E ele fez experiências de diferentes tamanhos. Só que ele fez um modelo que ficou conhecido como bola de bilhar. Foi o primeiro baseado em dados experimentais e não apenas na observação da natureza. Para ele falava que, como eu posso explicar, que os átomos maciços e diferiam uns dos outros pela massa. Então eles não eram, em outras palavras, átomos iguais possuem a mesma massa e átomos diferentes divergem quanto à massa. Então uns são iguais, outros diferentes, especificando. Em 1876 começou o aperfeiçoamento do átomo. Esse foi o primeiro modelo atômico, como vocês podem ver aqui. Foi de Thomson. Naquela época já estavam surgindo muitas teorias, né, sobre os modelos atômicos. Em 1876 descobriu os raios catódicos, que na realidade eram os elétrons, batizados com esse nome por Thomson. Bom, isso é só resumindo o surgimento do átomo, constante e tudo mais. Aqui, eu acho que eu já não tenho tanta coisa para explicar. Eu irei para o caderno para não perder o foco. Aqui como eu já tinha explicado, substâncias simples e compostas. Bom, as misturas homogêneas e heterogêneas, como eu falei, né? Mistura homogênea, uma fase, o álcool. Misturas heterogêneas, mais de uma, entendeu? Por exemplo, o álcool, H2O e a areia, por exemplo. Aqui, que nem eu expliquei, é o fenômeno físico e o fenômeno químico. O sólido, o líquido e o gasoso, né? Sólido é como se fosse a pedra, o gelo. O líquido é a água e o gasoso é quando evapora o ar. Aqui tá os esquemas de destilação que eles usavam para água, né? Destilação fracionada também. Isso aqui foi eu que fiz, desenhei. E aqui a separação de misturas, algo importante. A filtragem, a centrifugação. Bom, eu queria também explicar essa outra coisa aqui, esses dois, que é aqui, ó, o eletrosfera. Bom, a eletrosfera, ela fica nessa parte de fora aqui, ó. Os elétrons ficam entre os átomos e o núcleo aqui dentro. Eu queria falar sobre também a distribuição eletrônica. É algo simples, que tem relação a mais ou menos isso. A distribuição eletrônica é mais ou menos aqui, ó, você vai indo assim, né, de diagonal para baixo, e você tem que você não pode faltar e você não pode sobrar. Você tem que dar o número exato que ele pede. Entendeu? Bom, aqui aqui, ó, método científico, sólido, líquido e gasoso. O gasoso pode se transformar no líquido, o líquido para o sólido para o líquido e o líquido para o gasoso. Quando acontece o sólido para o gasoso, se chama sublimação. Quando está no gasoso para o sólido, é ressublimação. Esses são os efeitos. Aqui é outra coisa. Bom, aqui acabamos, né? Acho que foi isso. O trabalho. Espero que tenha gostado. Expliquei bastante questões.